Por que um profissional médico que tem tanto acesso à internet, a informações que ele consegue no mundo digital, no Instagram, no YouTube, né? Ele precisa fazer uma mentoria. Qual vai ser o diferencial na vida dele fazendo uma mentoria? O que isso vai agregar na profissão dele, tanto na profissão na área médica, quanto na área administrativa, na área de negócios? Estou fazendo as minhas analogias que eu gosto tanto de fazer, que é como você fosse num restaurante, numa loja de doce, comer um bolo. Você chega lá e fala, nossa, que bolo delicioso, o que ele leva? Leva farinha, leva açúcar, leva ovo, manteiga, mistura tudo, bate por 5 minutos, unta a forma, bota no forno e vai. Então assim, é isso, é assim que se faz o bolo, mas e o detalhe disso? Como é que é feito, né? A quantidade de farinha, a quantidade de açúcar, tá tudo na receita. Mas se eu bater o açúcar junto com o ovo, vai dar bom resultado? É melhor bater primeiro o ovo, depois misturar a farinha? Isso não tá na receita. A pessoa, para chegar naquele ponto daquele bolo fofinho, que todo mundo gosta, que todo mundo quer, que bota para vender e logo acaba. Eu tô dando o exemplo do bolo, mas podia estar dando qualquer outro exemplo, mas é o que veio à minha cabeça, né? Que a gente consegue pegar as receitas pela internet e assim, quem nunca fez um bolo que não saiu solado? Né? Quem nunca pegou uma receita que não deu certo? Por que não deu certo? O que não deu certo? E é a partir daí que você começa a se aprimorar. Então, assim, a pessoa que está prestando a mentoria, o mentor, ele já passou por esse processo. Ele já sabe o que deu certo, o que não deu certo, onde ele teve que melhorar. Eu botei para ficar no forno 30 minutos e o meu bolo queimou. Ficou na mesma temperatura? Era o mesmo forno? Esse forno aqui são 30 minutos, esse aqui são 20 minutos, esse aqui a temperatura é 200, esse aqui é 180. Não pode abrir o forno na hora que tá o bolo lá dentro. Então são essas coisas que o mentor vai te ensinar. Como é que, por exemplo, Ana Paula, eu vejo que hoje a gente fala muito de posicionamento, né, de imagem, como é que é a imagem, como é que isso tudo funciona e como é que aconteceu comigo, né? Eu sempre trabalhei de salto alto? Sempre trabalhei de salto alto, sempre gostei de trabalhar de salto alto. Não porque fosse uma imposição do meio, não porque existisse uma regra de etiqueta, ou seja lá do que for, de beleza, né? Eu trabalhava de salto alto porque eu gosto de usar salto alto. Isso, eu me identifico com salto alto. Agora, eu jamais trabalharia de salto alto se eu não gosto de salto alto. Eu não ficaria bem naquele salto. Então, assim, eu acho que você tem que se identificar com a forma que você trabalha. Essa coisa de regra, o cabelo tem que ser partidinho no meio, botadinho pra trás. Eu não uso porque não combina comigo. Eu não me sinto bem assim, eu não me identifico com a Ana Paula assim. Eu acho que eu posso ser uma pessoa que passa muito conhecimento, que tem um posicionamento, que as pessoas respeitam o que eu falo, com o meu conhecimento mesmo, né? Eu sou médica e eu tenho uma formação médica. Isso tem que ser sempre em primeiro lugar. Para quem é médico, não deixar que essas questões de Instagram, essas modinhas, ultrapassem o limite da medicina. Em primeiro lugar, você é médico, então se coloque como médico. Fale com o seu paciente da mesma forma que você queria ouvir de outro médico, né? Quando você é paciente, você se coloca no lugar do paciente. Eu gosto de explicar para os meus pacientes tudo o que eles sentem, tudo o que eles perguntam, porque eu acho que quanto mais informação eu dou ao meu paciente, mais ele colabora comigo, mais ele entende o que eu tô falando, né? Eu me coloco nesse lugar do paciente e eu tento da mesma forma. Então, quando a gente vai fazer a mentoria, a gente não vai falar só, porque assim, o que eu vejo hoje? Muita gente procurando mentoria para buscar sucesso. Então, a pessoa já linka mentoria com sucesso profissional e sucesso financeiro. Só que assim, nesse trajeto aqui, entre fazer a mentoria e ter o sucesso, tanto profissional quanto financeiro, existe um caminho. E o que eu quero mostrar para vocês é que para chegar nesse topo aqui do iceberg, né, quando a gente vê o iceberg, a gente vê aquela parte pequenininha, parece fácil aquilo ali, né? Mas aí você olha lá por baixo quanto de base que ele tem, né? Como a base é larga, como a base é firme. E é isso que a mentoria mostra para vocês, ensina para vocês. Se fazerem firmes, se fazerem fortes, como é que você vai se fortalecer, como é que você vai se construir. E não é só botando uma roupa bonita, uma maquiagem bonita, uma bijuteria mais fina ou uma joia que seja. Isso não vai construir você, né? Quem te constrói é a sua base. Então, você tendo uma boa base, você mostrando para o seu paciente que você tem conhecimento, que você resolveu o problema dele, que você pode
você tem capacidade, isso te traz mais autoridade. Não necessariamente você precisa estar muito bem vestido, muito bem apresentado. Isso realmente funciona num primeiro momento para quem está começando a vida. Mas eu acho que quanto mais conteúdo informativo, produtivo, fazer esse paciente chegar do Instagram para você na clínica e você receber ele como ele gostaria de ser recebido, né? Não ter uma enganação. Chega lá e ele vê que nada daquilo que você está mostrando existe. Isso, para mim, não tem nada pior. A gente sabe que na medicina os maiores resultados eles vêm do boca a boca. Sempre foi assim. Eu tô formada há 30 anos e desde que eu tô formada, a maioria, a grande maioria, hoje eu posso dizer que 100% dos meus pacientes vêm pelo boca a boca. É um que indicou o outro, que indicou o outro, que indicou o outro. E esse indicar, ele é orgânico. O que significa isso? Eles não estão ganhando nada, eles não estão sendo remunerados para me indicar. Eles simplesmente ficam satisfeitos com o resultado e indicam para outras pessoas que me procuram, também ficam satisfeitas e indicam para outro. E aí vira uma rede de indicações. Essa é a melhor forma de você construir uma base de clientes, uma base de pacientes. E aí, pensando nisso, onde você está, a estrutura que você está, ela também tem que estar de acordo com aquilo que você fala, com aquilo que você faz e com aquilo que você pensa. Na mentoria também eu vou falar com vocês sobre isso. Sobre como ter uma secretária que te dá um bom apoio, o que ela precisa. Ela precisa sim saber daquilo que você faz, ela precisa entender do seu negócio, não só da parte administrativa, mas ela precisa, se você é um angiologista, se você é um pediatra, ela tem que entender de pediatria, ela tem que entender de oftalmologia. Lá na America's Ophthalmo Center, eu, Ana Paula, sou assim, eu não consigo trabalhar com aquilo que eu não tenho conhecimento. Então, eu não gosto de dar aula sobre assunto que eu não domino, eu não gosto de participar de conversas de assuntos que eu não conheço. Eu até fico ali de ouvinte, se aquele assunto me interessar, eu vou estudar mais sobre ele para poder, da próxima vez, interagir mais, falar mais, entender mais. Mas então, assim, eu sou uma pessoa que gosto de saber o que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo, e entendi que a minha equipe precisava disso. Então montei um curso chamado Primeiro Curso de Aperfeiçoamento para Técnicos em Oftalmologia da America's Ophthalmo Center. A gente fez, se eu não me engano, foram 5 semanas, 5 sábados à tarde. Nessa época a gente ainda não atendia sábados à tarde na Barra da Tijuca, a gente só tinha a unidade da Barra da Tijuca nessa época. E eu consegui patrocínio com os laboratórios para fazer um coffee para deixar mais atrativo, né? Porque aquele treinamento ele era fora do horário e nem todos tinham aquele interesse de se envolver com o negócio, de entender como é que funcionava aquilo. Mas eu entendia que no telefone, a minha telefonista, ela precisava saber quando o paciente ligava e pedia um exame, ou ligava e falava, eu tô com uma queixa de eu comecei a ver uns pontinhos pretos. Para que profissional dentro da clínica ela ia direcionar esse paciente? Ver pontinhos pretos é problema de retina. Então ela sabe que ver pontinhos pretos tem que marcar uma consulta com a retina. Eu tô com problema, tô vendo duplo. Ela sabe que é alguém que faça ou neurooftalmologia ou estrabismo. Então tudo isso a gente precisou de um curso, de um treinamento para elas poderem entender. Então não só a telefonia, mas a recepção, a equipe técnica que faz apoio, o pessoal do faturamento, por incrível que pareça, gente, o pessoal do faturamento também participava do treinamento. Por quê? Porque na hora dele preencher uma guia, na hora dele pedir uma autorização, na hora que o convênio nega, algumas questões, esse grupo ele já está treinado e ele já sabe te auxiliar melhor. Então, montar um consultório, né, montar uma clínica, não é só alugar um espaço, não é só colocar uma secretária sentada numa mesa com um computador, não é só fazer uma linda decoração, não é só isso. Isso também é muito importante, mas não é só isso. Isso é só o início. Preparar a sua equipe para atender bem o seu paciente, tanto quanto você, é tão importante quanto você ter capacidade, se capacitar, mostrar que você frequenta congressos, que você se atualiza, que você se importa com o paciente. Isso tudo faz muita diferença.